Eu vou fazer o processo de usinagem dessa peça e para fazer essa usinagem eu vou usar uma estratégia de 4 eixos simultâneos dentro do SolidCAM. A maioria das pessoas quando pensa em 4 eixos simultâneos já acha que é muito difícil fazer a programação, mas eu vou te mostrar como que eu criei todos os processos de desbaste e acabamento dessa peça. E o mais interessante aqui no acabamento, eu usei uma estratégia de usinagem geodésica e eu vou te explicar sobre isso agora nesse vídeo. Bora comigo, agora eu vou mostrar para vocês como é que eu criei esse programa aqui dentro do SolidCAM. A primeira coisa que eu precisei fazer aqui foi criar as ferramentas que eu vou usar para usinar essa peça. Criei uma ferramenta de 10 mm, fresa de metal duro, topo reto própria para usinagem de alumínio e uma fresa de 6 mm de topo esférico que vai fazer o acabamento. E essa fresa também ela é própria para alumínio. Com as ferramentas já criadas aqui, qual foi o próximo passo? Criar os pontos de referência. Como é que o quarto eixo vai posicionar para fazer a usinagem? Vou deixar a peça nessa posição, nós vamos ver essas posições aqui, ó. A primeira posição, onde o quarto eixo vai parar, ele vai parar dessa forma aqui, ó, com o Z apontado para cima, então eu tenho o Z para cima, o Y para cá, e essa vai ser a primeira posição de desbaste que eu vou fazer. Depois o quarto eixo vai virar 120 graus, e aí ele vai parar nessa posição aqui e vai fazer mais um desbaste da peça. A terceira posição vai ser a 240 graus, o quarto eixo vai parar dessa forma e vai fazer o desbaste. Dessa forma eu já vou ter a peça toda pronta para fazer o acabamento na sequência. E aí eu criei uma estratégia de usinagem aqui com o iMachine para tirar muito material em alta velocidade de uma vez só. E olha que interessante essa usinagem aqui dentro do iMachine, como é que eu vou criar as próximas posições, eu vou criar aqui junto com vocês. Quando eu entro aqui na tecnologia do iMachine, aqui eu já selecionei qual que é a ferramenta, qual que vai ser a geometria que vai ser usinada, então essa peça aqui é a que vai ser usinada, e aqui eu consigo controlar qual que é o material bruto e qual que é o material restante. Então quando eu girar o quarto eixo, o iMachine já vai entender, olha, determinadas áreas já foram usinadas pela estratégia anterior, e aí ele vai criar a usinagem somente aonde tem material, evitando assim passos desnecessários em vazio, que é um grande problema que a gente tem na usinagem. Na tecnologia do iMachine aqui, ó, eu coloquei minha ferramenta para trabalhar com 50 graus de ângulo de contato com a ferramenta, já selecionei o tipo de material, alumínio 6351, e a condição de corte aqui eu posso variar entre 1, que é uma usinagem mais conservadora, e 8, que é uma usinagem mais agressiva. Observa que à medida que eu movimento esses valores aqui do iMachine, os valores de avanço e rotação que estão aqui nessa caixa, eles vão aumentando ou diminuindo. Quanto mais agressivo, mais rotação e mais avanço eu vou ter. Então dessa forma eu tenho aqui o primeiro processo do iMachine criado. Agora olha como que é simples fazer os outros processos, ó. Esse aqui é o primeiro processo, primeiro lado, ângulo de 0. Eu vou simplesmente copiar e vou colar uma cópia desse processo feito aqui, ó. Na hora que eu abrir ele, eu vou mudar qual que é o ângulo do quarto eixo. Ele já vai ler material restante, bruto, material restante da usinagem anterior, e aí eu já vou ter um processo calculado novo aqui em um novo ângulo. Basta vir aqui em geometria e trocar a posição aqui, que vai ser a posição para o segundo lado, agora com um ângulo 120 graus no quarto eixo. E é só calcular e eu já tenho o segundo processo pronto. Segundo processo calculado, eu vou ocultar aqui o primeiro, eu já tenho um segundo processo aqui a 120 graus. Primeiro a 0, segundo processo a 120 graus, e agora eu preciso criar o terceiro processo. E eu vou seguir da mesma forma aqui, ó, eu vou copiar e eu vou colar esse processo aqui, ó. Vou abrir ele novamente e só vou trocar. Eu tive um processo em 0, tive um processo em 120, e agora eu vou ter outro processo de desbaste aqui a 240 graus, que são as posições que eu criei do quarto eixo, ó. Posição 3, mandei calcular. E agora eu já tenho aqui os 3 processos calculados, mas tem algo interessante aqui. Agora seria só simular, né? Mas olha uma condição interessante que eu tenho aqui dentro do SolidCAM. Eu carreguei lá direto do site da Schunk o cone que eu vou usar para fazer essa usinagem. Eu já coloquei a ferramenta aqui na altura correta e eu tenho uma proteção aqui dentro do software, dentro do SolidCAM, que eu marco essa opção aqui, ó, proteção contra colisão de suporte. Como eu tenho aqui, eu tenho placa, eu tenho castanha, eu tenho cone, isso aqui me garante que eu não vou ter nenhuma colisão do meu suporte da ferramenta lá com a castanha, por exemplo, porque vai estar trabalhando muito próximo. E eu ainda coloco uma tolerância aqui de afastamento de 5 décimos, ou seja, é processar
o programa, eu vou fazer a simulação aqui pra gente acompanhar juntos, mas agora é só processar o programa e colocar na máquina depois que eu ver que a simulação tá tudo ok. Então esse aqui vai ser o processo feito lá com a iMachine. Observa que eu tenho uma alta remoção de material aqui, eu já estou trabalhando com a altura total da ferramenta para fazer a remoção. E como eu falei, eu estou chegando essa usinagem bem perto ali da placa. E essa condição de proteger suporte e fixação aqui é muito interessante para me dar segurança na hora que a máquina estiver rodando. Esse aqui é o primeiro desbaste que vai ser feito no primeiro lado de usinagem da peça. Depois eu vou ter o giro de 120 e 240 graus para chegar na simulação, para chegar no resultado final dessa peça do desbaste. Simulação concluída, peça sem nenhum problema, sem colisão, e agora é só botar na máquina para poder usinar. Bora lá? Peça finalizada usando o iMachine no SolidCAM. E agora eu vou usar a estratégia de usinagem geodésica para fazer o acabamento e finalizar essa peça. Bora comigo! Peça desbastada, nenhum problema, e agora nós vamos partir para o acabamento. Eu vou usar uma estratégia aqui que é a usinagem geodésica e eu vou te mostrar por que eu selecionei essa estratégia, por que ela é tão importante para essa característica de perfil de peça. E aqui vamos entender o processo aqui primeiro. A geometria da peça. Eu selecionei na peça quais são os pontos que eu quero fazer a usinagem. Depois de ter selecionado a geometria, eu preciso selecionar como é que eu vou controlar essa usinagem, e eu selecionei a opção aqui entre duas curvas. E eu peguei na peça a primeira curva, que é essa ponta da peça, e vou pegar a segunda curva, que vai controlar esse caminho da usinagem, que é lá no fundo da peça. E isso aqui é interessante, eu vou mostrar para vocês como é que isso se comporta aqui dentro da usinagem geodésica. Peguei a ferramenta de 6 mm esférica, em parâmetros de caminho eu pedi uma usinagem aqui com 3 décimos de deslocamento, ou seja, o quarto eixo vai girando e a ferramenta vai deslocando 3 décimos a cada 360 graus de giro da placa. E como é que vai ser esse deslocamento? Ele vai ser feito em espiral, e para controlar o eixo da ferramenta, eu pedi que a usinagem fosse no quarto eixo. Eu posso usar isso aqui também em processo de quinto eixo, mas aqui eu vou trabalhar só com 4 eixos, e a direção do eixo da ferramenta, a ponta da ferramenta vai estar sempre em contato normal à superfície. O que quer dizer isso? O quarto eixo vai girar e a ferramenta vai ter liberdade aqui para trabalhar em Y à vontade, para que o centro da ferramenta esteja sempre perpendicular à superfície da peça. E desse jeito eu crio essa usinagem geodésica. Olha o resultado dessas linhas de usinagem aqui. E aqui tem um ponto muito interessante que é diferente da usinagem tradicional que a gente poderia ter aplicado aqui nessa superfície. Observa que eu tenho aqui, ó, essas linhas azuis são os caminhos da ferramenta, né? Eu passo a ponta da ferramenta. Observa que eu tenho um deslocamento aqui de 3 décimos. Se eu tenho uma área que ela é plana, eu tenho uma área plana aqui em deslocamento de 3 décimos, excelente. Porém, quando eu chego aqui no final, que eu tenho, se eu mantivesse esse mesmo deslocamento de 3 décimos, por eu ter uma área aqui que ela está muito próxima de 90 graus, o que ia acontecer aqui? Eu ia ter uma escada muito grande da usinagem, porque 3 décimos de deslocamento no X seria quase que 3 ou 4 décimos de deslocamento no Z. E essa usinagem geodésica, ela consegue controlar para que fique constante, independente da superfície, para que eu mantenha esse passo constante de 3 décimos. Quem trabalha com CAM já aconteceu esse problema. Provavelmente você teria que criar uma estratégia de acabamento para cá, um outro processo de acabamento diferente para cá e um outro para cá, ou um processo que pegasse esses dois, mais um aqui gerando 2 ou 3 processos de acabamento. Aqui na usinagem geodésica não, o software vai entender a linha do primeiro contorno com a linha final do segundo contorno e distribuir o passo nesse caminho para que eu tenha um acabamento uniforme, independente da superfície. Mas melhor do que ver isso aqui na tela do computador no SolidCAM é a gente ver o resultado dessa usinagem na prática. Bora lá?
aqui finalizada a peça que foi feita com os 4 eixos simultâneos. Aqui eu usei basicamente 2 estratégias. Uma estratégia do SolidCAM, que é o iMachine, para alta remoção de material, para tirar todo o excesso de material, e o acabamento, que eu usei a estratégia de usinagem geodésica, e eu consigo ver na peça que a mesma qualidade do acabamento do começo, ela se mantém até o final. O mesmo padrão de usinagem, não tendo aquelas escadinhas, aqueles gaps que a gente costuma ter quando está fazendo uma usinagem em 3D tradicional. E quando falamos de usinagem quarto eixo, muito programador ainda tem dúvida como é que funcionam esses processos. Mas aqui eu fiz com o SolidCAM e tenho certeza que se eu tivesse qualquer dúvida ou qualquer problema, o pessoal da SolidCAM Latam estaria a postos para poder me ajudar. Mas aqui foi tudo tranquilo, peça concluída, usinagem executada sem nenhum problema. E esse é mais um vídeo de vida real, chão de fábrica, para você que acompanha o CAD/CAM Brasil. Agora eu quero que você faça o seguinte: deixa aqui embaixo o seu comentário, o que você gostaria de aprender dentro de um software CAM, que pode ser o tema talvez do nosso próximo vídeo. E não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, e eu te vejo no próximo vídeo.